porque a traição não é somente quando há sexo, conforme Jesus Cristo disse. Essa pessoa é a única que pode perdoar e continuar, né, nesse relacionamento, não importa quanto tempo passou. Então, talvez estamos diante de um caso de uma restauração aí. Então, para mim está tudo bem. É isso aí. Vamos lá. Mais telefone ao vivo, você liga e fala ao vivo com a gente, cometendo essa gafe homérica hoje aqui, não apresentando os nossos convidados, me perdoem. Vamos lá. Alô? Alô, pastor. Olá, quem fala? É o irmão Edson de Pouso Alegre? Edson de Pouso Alegre. Tudo bem, Edson? Tudo bem. Minas Gerais. Pois não, Edson? Caiu a ligação? Oh, meu Deus. O Edson de Pouso Alegre sempre participa com a gente. Hoje caiu a ligação. Então, eu vou pedir ao Edson que retorne a ligação aí e tenta participar, aí entrar novamente, porque não deu certo. Vamos lá, tem mais algum telefone ou WhatsApp? Fala aí pra mim. Como que é? Pode ser, solta. Voltou? É o mesmo número? Então, vamos lá. Oi, Edson. Deu algum probleminha. Caiu aí, mas pastor, o cair é do homem, mas tudo bem. Vamos lá. Manda. Caiu de novo? Tá me escutando? Tô te ouvindo. Manda aí. Fala direto. A gente aprendeu que o malfeitor, o ladrão da cruz, não foi batizado. Amém? Sim. Numa ministração, eu posso colocar que na hora que o soldado fura Jesus, sai água e sangue. Essa água e sangue não está batizando o ladrão que está do lado de Jesus? Eu não posso ministrar isso? É só um pedido de conselho. Essa é nova também, viu? Tá certo. Obrigado. E a outra é rápido. Paulo, Deus falou para Paulo que só a graça dele basta. A graça do Senhor bastava para Paulo. Amém? É graça de Deus. Mas Pedro orienta a gente a crescer na graça. Como que eu entendo esse texto? Amém? Tá certo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Amém. Vamos lá, Thiago. Qual que você quer escolher? Bom, acho que sobre o ladrão da cruz, acredito que acho que não tem uma referência ali bíblica ali para dizer que ele foi batizado naquele momento por conta do sangue com água, né? Acredito que aquele sangue com água é onde se deu ali a geração da igreja ali posteriormente, que se inaugura em Atos 2, mas que não batizou o ladrão. Quer falar também sobre esse assunto, Gabriel? Nós devemos tomar cuidado para não alegorizar ou tentar tirar simbologia de um texto que é literal, basicamente respeitando os gêneros literários. Por mais que em alguns textos nós temos alguns símbolos, mas ali na narrativa da paixão, da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue e a água são literais. Eu não posso, da mesma forma que eu não posso literalizar textos alegóricos, eu não posso alegorizar textos que são literários, né? Então é perigoso nós fazermos isso ao dizer que ele foi batizado. Entendemos que ele é batizado no corpo de Cristo, vamos assim dizer, no Senhor Jesus Cristo, no momento em que ele crê no Senhor Jesus como Salvador. E a outra pergunta sobre só a graça lá, a graça basta, como é que faz? Como entender essa questão? Quando Paulo ele diz que a graça é suficiente, Paulo está num contexto de conflitos, aonde ele pede para que o Senhor o livrasse acerca do espinho da carne, né, que muito angustiava, e Deus dá a resposta: minha graça te basta, é suficiente. Ok, quando Pedro diz antes crescei na graça e no conhecimento, ele está basicamente referindo-se a exercitar essa fé, a crescer, a amadurecer enquanto cristão, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está se referindo ao crescimento progressivo e contínuo do crente na comunidade da fé. 97417-4129, você liga e fala ao vivo comigo ou manda seu áudio para cá. Vamos lá. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem é? É o Bruno. Oi, Bruno, você fala de onde? Fala aqui da Zona Sul de São Paulo, pastor César. Legal. Bem-vindo, meu irmão. Pois não. Caiu de novo? Será que o problema é a gente, então?
Acho que a gente ter vindo de preto não está sendo... É uma sexta-feira, todo mundo de preto, acho que não deu certo. Descruza as pernas aí, vamos ver se dá certo. Tô brincando. Eu e o Thiago, nós viemos de preto e fomos para outro debate. Vocês vieram de outro debate, então é isso. Não, é de lá que você está trazendo a influência do pessoal que fica me imitando, né? Você foi, né? Eu sei basicamente. E aí nós somos de terno, o pessoal ficou chamando a gente de Bibi. Foi os dois ternos pretos. Caçadores Jeré. Vamos lá, vamos pro próximo, vamos tentar. Alô? Alô, pastor César, tudo bem? Olá, tudo bem? Quem fala? Sou Robson, sou aqui de Jacareí. Oi, Robson, bem-vindo ao programa, pois não? Pastor, minha pergunta é mais relacionada à ceia do Senhor, né? Uhum. Hoje muito se fala em relação à ceia que ninguém é digno. Por esse ponto é mesmo, porque todo mundo é pecador. Mas hoje fala que todo mundo pode tomar. Mas no verso 27 do capítulo 11 de 1 Coríntios, fala assim: porquanto qualquer um que comer desse pão ou beber desse cálice indignamente será culpado do sangue. Aí fala para examinar a si mesmo e... Ou seja, a própria palavra fala que há pessoas que são dignas e outras que não são. Já vi pessoa defender que até Judas participou da ceia, então por aí todo mundo pode participar, mas que Judas não seria o maior exemplo, né? Porque Judas acabou, no final, teve o fim que teve. No fim das contas, quem realmente pode participar do corpo do sangue de Cristo? Tá certo. Obrigado, essa é a minha meu irmão. dúvida. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Então, vamos lá. Amém. Gabriel. A ceia, em primeiro momento, é para batizados, crentes que testemunharam a sua fé publicamente e agora podem participar da mesa do Senhor. Em segundo momento, esse termo indignamente que aparece em 1 Coríntios tem todo um contexto. O contexto era de homens e mulheres que se reuniam na ceia do Senhor sem ter discernimento do que estavam fazendo. Alguns, inclusive, se juntavam apenas para comer, para banquetear. E Paulo mesmo diz, olha, vocês estão se reunindo para a perdição, vocês estão se reunindo de uma forma totalmente equivocada. Mostrando a realidade disso, lá no final do capítulo eles dizem, se vocês estão com fome, comam em casa. Vocês devem se reunir em memória daquilo que o Senhor Jesus fez. Então, o indignamente aqui, algumas denominações entendem como pecado, algo do tipo, banquetear ou celebrar a ceia sem ter discernimento real e verdadeiro do que está fazendo, sem ter o discernimento do corpo de Cristo. Então, o primeiro requisito é ser batizado e o segundo é ter discernimento daquilo que se está fazendo. Quer falar também? Não, tranquilo. Tá. Vamos lá. 97417-4129. Você liga e entra ao vivo com a gente no programa Crescendo na Fé. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Ô, pastor César, Daniel, aqui dos Estados Unidos. Bem-vindo, Daniel. Tudo bem? Tudo bem, né? Graças a Deus. Então tá bom. Vamos lá, pois não. Duas perguntinhas rápidas. A primeira, eu estava conversando com um dos nossos pastores aqui e a gente falando sobre os textos. Eu sei que no português a gente tem algumas palavras que se escrevem do mesmo jeito, se pronuncia do mesmo jeito, mas a depender do contexto ela tem significados diferentes. Por exemplo, manga, se você, dependendo do contexto, você não sabe se é a peça da roupa, o que é. E no hebraico, a gente estava falando sobre Gênesis, a serpente lá, e ele falou que a mesma palavra para serpente também é usada. Caiu também? Varão, então tem que reiniciar aí eu não sei. Tá reiniciando sozinho o WhatsApp? Então, peraí. Então, bem na hora que ele ia falar qual palavra era, ele falou, é a mesma palavra que aparece, serpente é a mesma palavra que aparece aonde, né? Pra gente pesquisar aqui. Mas, salvo engano, a palavra lá é Nahash. Não é? Uhum. Isso, Nahash. Mas eu não sei com qual palavra ele quer comparar. Então, você tem ideia, não? Não, e a pergunta parecia ser bem interessante, né? Parecia ser bem interessante. Então, Daniel, vê se você consegue novamente e tenta ligar novamente aí. O Edson conseguiu. Vamos ver se vai dar certo. Solta um áudio, então, enquanto isso. Boa tarde, pastor César. Quem fala? Eu acho que a gente vai precisar reiniciar o Cláudio, que
tem que reiniciar ele. Vai, começa de novo. Pastor César, quem fala é Elizabeth de Campinas, tudo bem? Pastor César, aqui hoje no meu trabalho houve uma pequena discussão entre umas meninas aqui, as colegas de trabalho, porque uma falou para a outra que Testemunha de Jeová é uma seita, né? E eu estava aqui no meu canto, eu estava lendo a Bíblia e tal, né? Na hora do meu almoço eu tiro esse momento para mim fazer a leitura da Bíblia. E aí eu falei para ela, olhou para mim, ela falou assim: você acha que Testemunha de Jeová é uma seita? Eu já fui lá, não sei o quê. Eu falei, eles consideram como seita porque eles distorcem muito a palavra de Deus, é que eu não tenho, né? Não tem a fundo, né? Direito, né? Aí eu fiquei pensando, o que será que eu tem alguma coisa que eu posso falar para ela, né? Ela falou assim, eu não acredito que seja uma seita porque eles são muito bons, não sei o que. E começou a falar, né? Enfim. Aí eu falei, fiquei pensando aqui, o que eu posso falar para ela para mostrar que eles são, né? Que é uma seita. Porque ela ficou irritada demais, ela ficou brava com a outra aqui. E aí eu falei para ela, não, gente, não precisa brigar, discutir e tal, né? Aí eu falei, vou perguntar para o pastor César, o que eu posso estar falando para ela sobre isso, tá bom? Deus abençoe o senhor. Amém. O TJ é uma seita, Testemunho de Jeová é uma seita. Primeiro, por quê? Porque o Jesus deles não é o Jesus do Evangelho. O Jesus dele é uma criatura. Então, Jesus, para Testemunho de Jeová, não é Deus, não é divino, tá certo? Então, Jesus não é divino. Então, não é o mesmo Jesus das Escrituras. O Espírito Santo das Testemunhas de Jeová não é uma pessoa, tá? Não é Deus, não é uma pessoa, é uma energia, é uma força. Então, o Jesus está equivocado deles, o Espírito Santo, o céu das Testemunhas de Jeová é um céu com capacidade para aguentar 144 mil pessoas. Então, no céu da Testemunha de Jeová cabe 144 mil pessoas. Não tem mais vagas. Então, o céu da Testemunha de Jeová não é o céu da Bíblia, que é uma multidão incontável, diz a Bíblia, que ninguém podia contar, inclusive, de pé diante do trono. Então, não é o mesmo céu. O inferno que as Bíblias pregam, que as Testemunhas de Jeová pregam, também não é o inferno da Bíblia, porque o tormento que eles falam, ele é finito, mas na Bíblia é infinito, é eterno. Você tem, enfim, então a Bíblia da Testemunha de Jeová não é Bíblia, porque eles pegaram a Bíblia e fizeram um trabalho, eles chamam de tradução, mas quando você vai analisar os textos, você percebe que não é exatamente uma tradução, mas uma paráfrase com mudanças significativas com o propósito de diminuir a pessoa de Jesus Cristo, tá certo? O tempo todo isso vai acontecer na tradução Novo Mundo das Escrituras. Então, por conta de todas esses fatos e mais outros que eu não estou citando aqui, Testemunho de Jeová é uma seita. Alguém quer acrescentar? E não há nada pejorativo ou contra a lei chamar alguma instituição de seita, não é crime. Tá? Até mesmo porque o termo seita está na Bíblia e os cristãos eram vistos dessa forma. Quando nós falamos que tal caminho, os mormons, adventistas são seitas, é porque eles seguem uma ideia diferente da ortodoxia. Porque muitas pessoas, pastor César, ou apologistas iniciantes, têm o receio de chamar de seita com medo de cometer algum crime contra a intolerância religiosa. Não, em hipótese alguma. É porque eles pensam de uma forma totalmente distinta da ortodoxia, né? E como o senhor realmente disse, eles apresentam uma fé totalmente distorcida. Então, a divindade, o Cristo, até a questão da salvação. A salvação é pela graça, neles é pelas obras. É verdade. Né? Então, não há problema algum. E a melhor forma de dialogar com essa sua amiga é mostrar o que as Escrituras dizem e mostrar o que eles seguem. E para isso, permita-me, pastor, nós temos a Bíblia de Estudo Apologética, que tem a FTB, Verdade. Que é um material excelente para você dialogar com adeptos de seitas e pessoas que estão querendo conhecê-las. Você pode participar pelo telefone 97417-4129 ou mandando seu áudio. O que tem pela frente? O mesmo dos Estados Unidos? Vamos embora. É o Daniel, vamos lá. Alô? Alô, pastor César. Olá, é o Daniel novamente? Isso, sou eu. Caiu a ligação aqui, Daniel, mas eu acho que o problema aqui é com a gente, viu? Vamos lá. Você está falando de Gênesis 3, né? Não, eu tô falando da serpente. Caiu de novo?
Eu acho que o Senhor não quer que você faça essa pergunta. Então não sei o que vai fazer, mas vamos lá. Vai, solta o WhatsApp. Boa tarde, Pastor César, paz do Senhor. Me chamo Fabiano, Rio de Janeiro. Pastor César, no programa de hoje, que foi sobre suicídio, se no livro de Juízes, capítulo 16, 30, o Sansão, ele não pede para se matar, ele pede para se vingar, né? O pastor estava dizendo como se o Sansão tivesse se matado. Em nenhum momento ele tinha a intenção de se matar. Ele tinha a intenção de se vingar. E por isso que ele pediu as forças novamente. E tanto ele sabia que com a força, a maior probabilidade era ele não morrer, porque as pedras iam cair sobre ele e ele estava com a sua força restaurada, ele pede para morrer. Ele não se mata. E para falar sobre o suicídio, né, em Mateus 25, de 1 a 13, nós somos as noivas que tem que esperar a volta do Senhor. E uma vez que a gente se mata, a gente não esperou a volta do Senhor, né? A gente não esperou o noivo. Obrigado aí, boa tarde. Mas vamos lá. Juízes, ele chega a dizer, morra eu com os filisteus, né? Então ele sabia que essa esperança que ele ia ficar forte até as pedras não... ele sabia que ele ia morrer, porque no verso 30 ele fala, né? Que eu morro aqui junto com os filisteus. Agora eu também concordo que o caso de Sansão não dá para colocar como um suicídio, assim, exatamente. Eu entendo que é uma baixa de guerra, né? Você está numa guerra e você percebe que você tem uma oportunidade de zerar o game, de vai lá e vencer a guerra, mas como efeito colateral você vai morrer porque você vai explodir uma bomba e vai causar... Então, eu não sei se essa pessoa pode ser considerada um suicida, né? Porque o suicídio é caracterizado pela pessoa que quer sair de cena, ele quer sair, ela quer desistir. Então, não sei se é o caso do Sansão. O que vocês falam? Não, concordo com o senhor nessa questão, não tem nada a acrescentar, não. E você, Varão? Bom, acredito sim que Sansão não tenha essa ideia de suicídio, né? Ele sabia que ele ia morrer, porém, como o pastor falou, ele sabia do propósito dele, e ali ele sendo impelido pelo Espírito, né, retomando a força, o que ele tinha para fazer era abraçar as duas colunas e de fato concluir o seu propósito, né? Há aqueles que pensam que a missão de Sansão ela não foi bem efetiva, não teve sucesso justamente porque ele morre, né? Mas eu não vejo dessa forma, pelo contrário, né? Ele teve sucesso sim, mas que infelizmente teve como baixa de guerra, né? Bom, vamos lá. Tem quase 700 pessoas aqui ao vivo. Vou pedir para você se inscrever no canal e também dar um like aí para a gente seguir avante. Já tem mais ouvinte. 974174129. Hoje que é o Dia Mundial de Cair a Ligação. Então vamos lá, vamos pro próximo. Alô? Alô? Quem fala? Aqui é a irmã Cris. Cris, você fala de onde? Eu falo da Flórida, Estados Unidos. Legal. Vamos lá, Cris. Vamos lá, pastor. A minha pergunta é o seguinte. Hoje a gente vê um contexto extremamente polarizado, politicamente falando. Infelizmente, essa polarização chegou dentro das igrejas com uma força muito terrível. E hoje a gente lidar com alguns comportamentos e medem pessoas e medem ministérios e chamados a partir... Agora caiu? Que pena, hein? Que pena. Mas acho que deu para entender o que ela está tratando, né? Então, ela está falando sobre um ambiente polarizado. Eu concordo, é verdade. Ela disse, hoje as pessoas são medidas na igreja, inclusive a partir de que partido ela vota. Você votou em quem? Se você votou em tal candidato, você é de Deus. Se você votou em tal candidato, você não é de Deus. O que a gente pode falar sobre isso? Eu queria ouvir cada um de vocês. Tiago e Gabriel. Bom, acho que o cristão, antes de ele defender um partido, né, ter um partidário, ele tem que defender os princípios bíblicos, né? Antes de ele ter uma ideia partidária, ele tem que ter um princípio bíblico, ele tem que ser cristão. Então, acredito que, antes de escolhermos aí um partidário, devemos escolher os princípios bíblicos que Jesus Cristo deixou para a gente na Escritura. Gabriel.